Depois de 2 meses do assassinato do empresário Luiz Cláudio Mazuca Filho, o advogado da família reclama que o carro foi devolvido com sinais de batida e um chip de celular foi encontrado dentro do veículo. Esse é o registro do momento em que o carro era liberado do pátio da polícia, onde ficou por 2 meses. O Porsche, avaliado em quase R$1 milhão, foi entregue para o filho do empresário depois de uma decisão da justiça. O advogado que defende o menino de 13 anos divulgou um dia depois que o veículo foi liberado que encontrou um chip de celular no automóvel e procurou a Polícia Civil pedindo uma perícia no objeto que estava no manual do veículo. O conteúdo do microchip, ele tem, na verdade, 2 tipos de informação. Ele tem uma informação física, exatamente nesse leitorzinho, nesse cartãozinho, nesse chip de telefone, e ele tem um conteúdo tecnológico, né, vinculado a esse acesso telefônico, o número que ele esteja vinculado, quais as ligações que ele recebeu, quais as ligações que ele efetuou, eventual mensagens, trocas de mensagem. Tudo isso acreditamos que seja de interesse da autoridade policial. Mais uma vez, este é um achado investigativo que não havia sido realizado, não havia sido encontrado antes, e agora, uma vez encontrado, entendemos tanto nós, na assistência da acusação, quanto o próprio delegado de polícia, a autoridade policial responsável pelas investigações, que deve ser analisado esse conteúdo de prova minuciosamente. O advogado também informou sobre as condições em que o veículo foi entregue. No dia do crime, o carro teve a lataria e os vidros danificados por tiros de fuzil 5.56 e pistola 9mm. Mas, de acordo com o defensor, não havia marcas de batida, como as que foram encontradas agora. Algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro foi o agravamento dos danos que haviam nesse veículo, né, que foi amplamente noticiado pela própria imprensa, né, filmado, enfim. O carro tinha uma batida que antes não tinha, e isso chamou a atenção por parte dos familiares que receberam esse veículo, inclusive a ausência das placas do veículo, a ausência de chaves, situações que levaram a família a procurar dentro do carro esses pertences que foram entregues à custódia do Estado. O carro, segundo o advogado, foi levado para uma oficina, onde deve permanecer até uma nova decisão da Justiça. Luiz Cláudio Mazuca Filho, de 35 anos, foi executado no dia 29 de setembro, na saída de uma academia na zona sul de Ribeirão Preto. Câmeras de segurança registraram quando o empresário e a namorada conversam na saída da academia. Ele vai para o carro dele e ela segue para o carro dela. Os atiradores passam com o farol apagado. A mulher entra no carro e fecha a porta. E o veículo com os criminosos volta. 2 homens encapuzados e usando luvas descem e começam a atirar. A namorada manobra e sai. Os homens disparam 35 vezes contra o carro do empresário. Veja que um deles está usando o fuzil com carregador caracol, que dá maior poder de fogo. O outro atira com a pistola 9mm. O empresário estava com uma pistola 380, mas não teve tempo de sacar a arma. Uma semana depois do crime, a mãe e a irmã do empresário falaram com a Record TV. O que aconteceu? Só isso que eu quero saber. Agora, quem foi, quem não foi, não me interessa. Ele não vai voltar mesmo. Só o motivo. O motivo eu quero saber. Mas a pessoa em si, aí ela que acerte onde ela tem que acertar. Porque ele de volta, se fosse para trazer ele de volta, mas não vai. Eu acredito que foram pessoas próximas que passaram informação de onde ele ia estar, o horário. Eu acredito nisso. Pessoas bem próximas dele para saber o passo a passo que ele estava fazendo naquele dia. A namorada também deu entrevista para falar sobre o caso. A gente estava conversando, brincando, e aí eu entrei no meu carro, já dou partida de início, estava dando ré para ir embora. E de repente eu escutei os tiros, eu não sei explicar. É questão de segundos. A minha primeira reação, porque eu tava num carro com isso filme, tava escuro, os vidros fechados. Então a hora que eu tava dando ré, eu vi alguma coisa na câmera de ré assim, meu intuito foi acelerar pra frente. Eu nem sabia se eu ia bater numa parede, foi a reação de momento. Luiz Cláudio era dono de 2 bares, um restaurante, um centro automotivo e uma revenda de carros de luxo.
A quebra do sigilo telefônico do empresário foi autorizada pela Justiça. O delegado informou apenas que Luiz Cláudio estava sendo ameaçado. A gente agora está elaborando, estudando o perfil das pessoas com as quais ele se relacionava, seguranças, amigos, sócios, relacionamentos. Tudo isso é importante para nós. Não existe só uma linha de trabalho, a gente vai esgotar todas elas. A Record TV teve acesso ao processo do caso. No documento, a Justiça nomeou o filho do empresário, representado pela mãe, Isabela Gomes Pimenta, para o cargo de inventariante. Pediu ainda informações de relação de agências, contas e saldos, eventualmente existentes em nome de Luiz Cláudio e das empresas dele. Exigiu ainda uma pesquisa em nome do empresário para a localização de bens. O delegado responsável pelas investigações, Rodolfo Latif Sebá, informou que o chip está sendo analisado por uma equipe de policiais. Disse ainda que alguns danos dentro do veículo foram ocasionados para a coleta de vestígios e que vai apurar as marcas encontradas na lataria. O advogado diz que vai continuar acompanhando o caso e quer explicações. Não é este carro. Esse pátio ele recebe todos os carros apreendidos que têm algum tipo de interesse da própria polícia. Então tem que haver um cuidado não só com esse carro, mas com todo esse patrimônio de terceiros, de vítimas ou de pessoas que detêm que o Estado tem que ter uma responsabilidade sobre esse patrimônio.